eu preparei aqui uma janela, né? Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Já preparando, né? Preparando aqui a questão de um programa para sorteio. Então, nesse momento que eu fiz aqui, né? Se vocês olharem, eu coloquei, né, se vocês lembrarem da explicação do exercício que nós tínhamos colocado, eu deixei disponível a biblioteca stdlib e ctime, né? stdlib para a gente poder usar o comando range e srange, né? E o time para poder, o ctime para poder usar o time 0, né? Que a gente vai precisar para o nosso sorteio, certo? Tudo bem? E eu pretendo fazer este enunciado aqui, resolver esse exercício aqui, passo a passo, tá? Então, eu estou gravando exatamente para que a gente fique com a explicação mastigadinha dele passo a passo. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Então, vamos ler o enunciado, né? Dada uma matriz quadrada de ordem n menor ou igual a 80, cujos elementos são do tipo int, elaborar uma aplicação, programa C++ para informar e validar a ordem n da matriz usando o comando do while. Determinar os elementos da matriz que são todos obtidos por meio de um sorteio aleatório, no intervalo entre -35 e 50. Calcular e exibir a soma dos elementos não múltiplos de 5 da diagonal principal da matriz. Calcular e exibir a quantidade dos elementos pares da diagonal secundária da matriz. Calcular e exibir a média dos elementos positivos dentre os n primeiros elementos da matriz. Determinar e exibir a porcentagem dos elementos negativos entre os n primeiros elementos da matriz. Determinar e exibir o menor elemento dentre os n primeiros elementos da matriz. Determinar e exibir o índice do maior elemento dentro dos n primeiros elementos da matriz, né? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, vamos executar passo a passo, tá? Devagarzinho. Então, a primeira coisa que o enunciado está dizendo é que a matriz é quadrada e tem no máximo 80 posições, é do tipo inteiro, tá? Então, isso aqui a gente pode, de cara, já definir aqui a nossa matriz, né? Int, tá? Vou chamar de M e vou dizer que tem 80 posições. Tá? Essa é a primeira informação que a gente está fazendo. Aí agora ele pede para informar a ordem da matriz, ou seja, 80 foi o espaço que eu estou reservando, né? Agora a minha matriz ela vai ficar com até 80 posições. Então eu tenho que perguntar o valor de n e eu tenho que assegurar que o valor de n não seja negativo e não seja maior que 80. Né? Não seja 0 e não seja maior que 80. Tá? Então, eu vou aproveitar, matriz, né, precisa de linha em coluna, então eu já vou criar a linha I, J e N. Tá? Eu vou precisar, provavelmente, para o nosso exercício aqui, né? E eu vou perguntar aqui, né, vou usar o comando do while, como foi sugerido no enunciado, né? Do while, né? Alguma condição que a gente vai ver, né? E eu vou perguntar aqui o valor de n, cout ordem n. Estou perguntando o valor de n, certo? E sem n. Bom, aí eu tenho que ver a condição que é válida, né? Ela não pode ser zero ou negativa e ela não pode ser maior que 80. Né? Então, eu posso fazer um if aqui verificando isso. Ó. If n menor ou igual a zero ou n maior que 80, certo? Aí eu vou dizer o quê? Vou dizer que valor inválido, digite novamente. Cout valor inválido.
inválido. Digite novo N. Line, certo? Bom, essa é a condição que dá erro e também a condição que eu tenho que ficar preso no looping até digitar um valor correto. Tá? Podemos até rodar o programa para testar essa entrada. Então, por exemplo, ó, rodando o programa, ó, faltou um ponto e vírgula aqui. Então vamos rodar o programa. Né? Perguntou a ordem da matriz. Por exemplo, menos 3. Valor inválido, digita E. Tá bom, 90. Valor inválido, digita. Tá bom, vamos botar 50. Aceitou. Tá? Tudo bem? Então, com essa rotina que eu acabei de fazer aqui, né? Eu acabei de verificar essa linha aqui, ou seja, a ordem da matriz. Agora, próximo passo, eu vou encher a minha matriz como? Eu vou encher através de um sorteio, né? Sorteio aleatório. Eu acho que vocês devem ter visto o PowerPoint que a gente tinha feito agora há pouco, né? Com relação aos tipos de informação, eu acho que eu estou com ele aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar para mostrar para vocês. Tá aparecendo aí, pessoal? Né? Então, por exemplo, né, para você fazer o sorteio, né, a faixa, essa formulinha, né, que a gente tinha feito, né, a variável sorteada, range, porcentagem, o valor maior, menos o valor menor, mais um, mais o valor menor, certo? Bem, então, lembrando dessa nossa combinação, né? No nosso caso, o nosso sorteio né, está na faixa entre menos 35 e 50, ou seja, o menor valor é menos 35, maior 50. E para poder fazer esse sorteio, eu vou ter que fazer um for duplo, né? For i, valendo de 0, i menor que n, i mais, certo? E, obviamente, eu vou ter que fazer a mesma coisa para a coluna. For j valendo de 0, j menor que n, j mais. Certo? E o nosso vetor, opa, aqui eu coloquei errado aqui, pessoal. Esqueci que no caso de matriz, né? Eu esqueci de botar a segunda dimensão aqui, né? Então, 80, 80, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o seguinte, ó. M, índice I, J, posição, vai ser igual a range, porcentagem, né? Então vamos recordar a expressão, né? No nosso caso, era de menos 35 a 50. O menor é menos 35, o maior é 50, certo? Ok? Logo, a nossa expressão vai ser range, porcentagem, 50 menos 35, né? Mais 1, não é isso? Faz sentido? 50 seria menos 35
certo? Mais 1, e aqui no final, mais menos 35, certo? A expressão toda é essa, né? Pô, coisa maluca que foi aqui, professor. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses parênteses aqui, ó. Tira esse parênteses aqui, e esse parênteses aqui fica menos, está perfeito, né? Menos com menos fica mais, aqui ficaria 85 mais 1 ficaria 86. Então pronto, esse número aqui vai ser, na verdade, 86. 86. Não precisa de parênteses, né? Então, essa é a expressão. Então, lembrando da expressão que a gente estava explicando lá. Com isso, eu preencho o meu vetor. Tá? Com isso, eu preencho o meu vetor, que é exatamente esse item. Tá? Podemos exibir o conteúdo disso? Sim, podemos. Né? Não está sendo pedido, mas para efeito de ilustração, a gente pode fazer assim. Eu vou abrir, ele vai fazer esse sorteio, né? Só para a gente ver, eu vou fazer um cout. M, abre colchetes, índice I, aspas, vírgula, né? Ou podia fazer colchetes também, tanto faz. J, igual. E aí a gente pede para exibir o M, índice I, índice J. De lá. Tá? Então, com isso eu faço uma rotina, né, que vai sortear os elementos, né, e vai mostrar o sorteio. Né? Para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma experiência rapidinha aqui. Né? Então, opa, esqueci alguma. Ah, esqueci a chave aqui. Vamos soldar aqui novamente. Então, só para a gente ter uma matrizinha bonitinha, vamos botar uma ordem pequenininha, não vou botar 80, que é absurdo, né? Mas vamos botar uma ordem, sei lá, 3 por 3, tá? 9 elementos, né? Então aceitou e ele já fez o sorteio aqui, ó. Tá? Deixa aqui, fez sorteios, alguns positivos, alguns negativos, tal. Certo? Então esse é o sorteio da matriz, né? Ah, mas funciona mesmo? Não, tudo bem, mas por que é 0, 0? Porque o índice a gente começa de 0, 0. Ah, mas a gente pensa em 1, 1. Se quiser, então você soma 1 na mensagem lá. Vamos rodar de novo para ver se dá o mesmo resultado? Não deve dar o mesmo resultado, porque eu estou sorteando 3, né? Pronto, deram outros números, né? Por que que deram outros números, né? Só recordando, porque nós estamos usando esse parâmetro de inicialização assim. Toda vez que a gente roda, ele pega a hora do computador e faz o resultado que está aí, tá bom? Então, com isso, nós acabamos de fazer essa parte aqui. Agora, o que ele está pedindo? Calcular e exibir a soma dos elementos não múltiplos de 5 da diagonal principal do matriz. Bom, agora a gente está naquele momento da conta, né? A diagonal principal é aquela que o índice é igual, o índice da linha é igual ao da coluna. Temos várias formas de fazer isso. A gente pode fazer isso direto, né? Ou a gente pode fazer isso dentro da... Podemos fazer um for para cada um, podemos fazer um for macro, botando cada um à medida que interessa. No caso, está pedindo a soma dos elementos não múltiplos de 5, aqueles que não são múltiplos de 5. Né? Então, eu vou ter que criar uma variável soma aqui. Né? Então, int soma, vou colocar assim, SN5, tá? Que seria não múltiplos de 5. Soma N5, não múltiplos de 5. Eu vou inicializar minha soma já com 0. Certo? Tá? Agora, esses são... Eu quero fazer o quê? Então, agora eu vou fazer aqui um for específico para fazer as contas. Eu poderia fazer direto nesse primeiro aqui? Poderia, né? Deixa esse aqui para gerar a matriz e vamos fazer um for específico para fazer as contas, tá? E a gente vai um a um devagarzinho aqui. Então,
tenho os elementos. Como é que eu vou fazer? Para saber que é da diagonal principal, eu sei que a linha I tem que ser a mesma que a coluna J. Né? Ou seja, diagonal principal, índice de linha é igual a J, certo? Só que é só isso que está sendo pedido? Não, são duas condições. Essa é uma e nossa posição I, índice J, né? O resto da divisão por 5, né? Tem que ser diferente de zero. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, ou seja, está na diagonal principal e o resto da divisão for diferente de zero, né? Aí o que eu posso fazer? A soma dos não múltiplos de 5, eu vou adicionar, né? Mais igual a posição. Vamos fazer, ficar mais didático? É igual a soma dos não múltiplos de 5 mais M índice I J. Certo? Então tá feito isso aí. E a gente pode exibir já aqui no final, né? Isso aqui. Alt, soma os não múltiplos de 5 da diagonal principal é igual soma N5 de line. Né? Então, vamos fazer um teste aí para a gente, cada vez que rodar vai ter um resultado diferente, né? Vamos fazer um rápido teste aqui. Novamente aqui, né? Tá com 3, né? Bom, a diagonal principal aqui, 10 é múltiplo de 5, 1 não é múltiplo de 5, 1 entra na soma. E menos 13 não é múltiplo de 5, então tem que dar menos 12. Aí, quanto que bateu? Menos 12, tá? Então, a primeira questão, né? Fizemos, né? Calcular e exibir a soma dos elementos não múltiplos de 5 na diagonal principal. Agora, eu quero calcular e exibir a quantidade de elementos pares da diagonal secundária, né? A diagonal secundária, né, ela tem uma... A regra de formação dela é outra, né? Eu vou perguntar I mais J é igual a N menos 1. Né? Então, também são duas formas, né? Se vocês não se lembram, eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar no PowerPoint que a gente acabou de ver, que vocês devem ter visto na gravação, só para vocês recordarem. Né? Não sei se está aparecendo aí. Né? Então, só lembrando, né? Tem duas formas que a gente faz aparecer. Né? Uma é testando essa condição aqui. Certo? Outra é se eu usasse o único for aqui, que não é o caso que eu estou usando. Então, o if que eu tenho que usar é se I mais J é igual a N menos 1, e aí eu vou fazer a outra condição do nosso exercício. Certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso... Então, a pergunta é,
Calcular e exibir a soma dos elementos... Não, agora é esse aqui. Quantidade... Calcular e exibir a quantidade dos elementos pares da diagonal secundária da matriz. Ou seja, a quantidade dos elementos pares. Então, vamos lá. Eu tenho que criar aqui na minha variável, né? Int qtd par. Vou botar par aqui, você já sabe que é da diagonal secundária, tá? A quantidade que eu tenho, por enquanto, é 0, né? E aí, o que eu vou fazer, dentro do meu loop aqui de teste, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou perguntar, pessoal, if, né? Lembrando, né, como é que era mesmo, né? I mais J igual a N menos 1, certo? I mais J igual a N menos 1, tá? Essa é a primeira condição, ou seja, essa é a diagonal secundária. E que mais, né? Para ser par, né, o exercício está pedindo número par, não é isso? Quantidade dos elementos pares, ou seja, o resto da divisão por 2 do elemento tem que ser 0, né? Então, M índice I, J, porcentagem 2 tem que ser o quê? Igual a 0, tá? Então, se acontecer nessas duas condições, ou seja, ele for da diagonal secundária e ele for par, o que eu faço? Eu vou somar 1 à quantidade, né? Qual era o nome da minha variável mesmo? Eu tinha colocado? Quantidade par, né? Essa variável aqui, ó, quantidade par, né? E a gente pode botar mais, né? Acho que se vocês se lembram, né? Mais, tá? E a gente agora também pode pedir para exibir a resposta, né? Então, Cout, quantidade de pares na diagonal secundária. Tá? Certo? Vamos testar. Vamos colocar novamente 3 números aqui para fazer o sorteio, né? Então, ó, a diagonal secundária, essa aqui é par. Esse aqui é par, não é ímpar. E essa aqui é ímpar. Então, só tem um. Apenas nesse nosso exemplo, só esse aqui é par. Quanto que deu aqui? Quantidade par. Bateu. Ok? Então, com isso, fizemos esse segundo item aqui. Tá? Agora, próximo. Calcular e exibir a média dos elementos positivos entre os n primeiros elementos da matriz. Bom, agora, aqui é uma questão de interpretação, né? Calcular e exibir a média dos elementos positivos, né? Podemos entender que era os n linhas, n colunas, né? Quadrado, ou apenas os n primeiros elementos, né? Então, eu vou assumir aqui, pessoal, que os elementos da matriz, tá? Porque se eu for pensar nos n primeiros elementos, né? Será que a gente teria que contar, esquecer a segunda dimensão? Acho que não era isso que o enunciado estava propondo, tá? Precisamos dar uma corrigidinha nesse enunciado aqui, tá? Mas, para calcular a média, tem duas situações. Eu preciso contar quantos elementos atendem a condição, que no caso, elementos positivos, né? E eu também tenho que somar aqueles que são positivos. Então, vamos criar novas variáveis aqui para o nosso exemplo. Tá?
Tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou pensar aqui int etd positivo, tá? Começa com 0, né? Só que eu também vou precisar fazer a soma desses positivos para fazer a média. Soma cos, e também vai começar valendo 0, certo? E depois eu quero a média. A média é double. Double, média, cos, média de positivos, tá? Essa eu vou calcular. Bom, como esses aqui são inteiros e esse aqui é double, eu vou ter depois que fazer um typecasting em algum lugar aí para funcionar, tá? Mas vamos começar aqui varrendo a nossa matriz aqui e verificar exatamente quem é positivo, né? Então, if m índice i j para ser positivo tem que ser maior que 0, certo? E se for, o que eu faço? Bom, aí eu vou abrir uma chave, eu vou fazer duas coisas, né? Primeiro, eu vou somar, né? Então, aquela minha variável de soma de positivos, né? Vai ser igual a quem? Né? Soma de positivos é igual a soma de positivos anterior, mais o mesmo m índice i, pronto. Tá? E, ao mesmo tempo, a questão da quantidade de positivos, né? Eu vou contar que teve mais um positivo, né? Então, quantidade de positivos, mais. Ó, pode acontecer do sorteio ter pego tudo negativo. Então, se eu mandar fazer a divisão de um por outro, vai ser 0 por 0, não é problema, né? Então, o correto, para que não dê problema, é que antes de fazer a conta para exibir o resultado, né, eu faça o seguinte, eu verifico, ó, if, né, quantidade de positivos for maior que 0, ou seja, existiu, beleza, aí o que eu faço? Eu faço a conta. A média positivos, né, como vamos dar uma olhada aqui, média de positivos, vai ser igual. Aí, como a soma e a quantidade são do tipo int, quero que fique float, né? Soma positivos dividido por etd positivos, certo? E vamos exibir o resultado. Só cout média dos números positivos igual média pos. De lá. Agora, e se a quantidade deu 0? Significa que não pode não acontecer, né? Mas se acontecer, else out sem números positivos para calcular a média. É um caso que acontece eventualmente, né? Não muito frequente, mas pode acontecer. Tá? Ok? Então, vamos testar. Professor, Oi. eu poderia colocar a média para ser calculada dentro do if, lá junto com a quantidade do positivo, com a soma, lá em cima, ao Aqui em invés de cima? fazer isso embaixo? Aqui? Isso. A questão é a seguinte, né?
Se você botar a conta para calcular a média aqui, você vai calcular a média, vai ter que calcular cada vez a média de novo, entendeu? Ele está navegando a matriz aqui, ele está passando por cada elemento da matriz para fazer o cálculo aqui, né? Aí você não tem esse problema do teste aqui, você diria já que a média vale zero inicialmente e depois ele iria calculando aqui, por exemplo, e aí você daria a resposta, né? É uma solução. Mas o correto é que essa conta seja feita quando for a hora de fazer, que é no final, quando termina o looping principal. Então, nesse looping aqui, a gente está navegando a matriz, da primeira até a última posição. Verificamos o caso das duas diagonais, agora estou navegando a matriz para buscar os positivos, né? E aí, eu faço essa conta antes, para depois verificar se aconteceu um caso, no caso se houve algum positivo para o cálculo, né? E aí ele faz o cálculo, entendeu? Essa é a lógica. Agora, funcionaria? Se você me pergunta, funcionaria a conta? Funcionaria. Faz sentido? Não, não faz. E tem que tomar cuidado, tá? Em algumas situações, às vezes você bota o cálculo e se você não escrever direito, você pode fazer alguma conta ilegal aí, tá? Nesse caso, você estava dizendo para pegar essa conta aqui, né? Essa conta daqui assim, certo? E jogar aqui no meio, né? Mas a maneira mais elegante é essa que eu fiz aqui, tá? Tudo bem, obrigado. Vamos, de nada. Ó, vamos pegar, por exemplo, aqui 3, né, novamente, né? Então, o que ele fez? Ele pegou aqui os números que são pares, né? E a média dos números positivos deu 22,5, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas tentativas, eu vou tentar fazer com um número bem pequenininho, para que aconteça aquela situação que eu falei ali, né? Para ele dar essa mensagem de erro aqui, ó. Sem números positivos para calcular, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, vou tentar com ordem 2, né? Não aconteceu. Vamos fazer o seguinte, ó. A matriz com ordem 1 é uma matriz, tá? E olha, já deu de cara ao negativo, né? Então, soma dos múltiplos de 5 da diagonal, dos não múltiplos de 5 da diagonal principal, menos 14, perfeito. Quantidade dos pares da diagonal 1, quer dizer, foi 100 números positivos para calcular a média, tá vendo? Quer dizer, só tinha um número negativo e ele aconteceu de dar a mensagem, né? Como a gente está sorteando, pode acontecer de eventualmente você ter uma matriz que todos os números são negativos. Então, se acontecer isso, ele vai dar essa mensagem. É uma improbabilidade, difícil acontecer, tá? Mas acontece num caso como esse aqui, a matriz com uma posição. Tá bom? Então, com isso, fizemos essa linha aqui, certo? Fizemos essa linha aqui, né? Agora, a próxima pergunta qual que é? Determinar e exigir a porcentagem de elementos negativos entre os n primeiros elementos da matriz. Quer dizer, n aqui a gente está assumindo que é a ordem n, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que contar quantos são negativos, né? E depois que eu contar quantos forem negativos, eu vou ter que fazer a continha da porcentagem, ou seja, porcentagem é você dividir a parte pelo todo e multiplicar por 100, certo? Então vamos lá novamente criar novas variáveis aí para o nosso exercício, né? Então vamos lá em cima. Agora vamos cuidar da porcentagem, né? Então, int GTD negativos, certo? E vou começar com ele valendo 0. Então, até poderia fazer, dependendo das condições, fazer uma alternativa no outro, né? Mas se eu fizer o else aqui, o 0 também não vale. Negativo é negativo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou perguntar, vou copiar aqui para poder estar. Agora é negativo. Se for menor que 0, né? O que eu vou fazer, né? A minha variável quantidade de negativos que eu acabei de criar, eu somo 1.
Ok, pessoal? E aí, vamos fazer a porcentagem? Vamos, né? Aí a porcentagem vai ser qual? Né? Tem que criar uma variável para porcentagem, né, pessoal? Eu esqueci. Vamos criar a variável aqui da porcentagem, ela é do tipo double, né? or neg. Porcentagem negativa, certo? Muito bem. Como é que vai ser a nossa porcentagem negativa, né? Então, for neg ser igual. Novamente, vou ter que fazer um typecasting float, né? Aí a quantidade de negativos que eu tenho, né? Etd neg. Bom, a gente tem n linhas por n colunas, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? N vezes n. O n ao quadrado, certo? Então, a quantidade de negativos dividido por n vezes n. Agora, esse número vai dar entre 0 e 1. Para virar 100%, eu tenho que multiplicar esse número por 100. Né? Quer dizer, todo esse resultado tem que ser multiplicado por 100. Né? Então, eu vou multiplicar por 100. Vamos fazer o seguinte. Né? Vezes 100.0. Ok? Tá. Em ponto zero. E vamos pedir para exibir a porcentagem de negativos. Alt, porcentagem de negativos igual. Por neg. Eu posso até mandar uma mensagenzinha do tipo assim, o símbolo da porcentagem aqui, olha que legal. Né? Vamos ver se eu não cometi nenhum errinho. Então, vamos colocar aqui. Ô, professor, Quantos números? Oi. só uma pergunta. Quando você declarou um porcentagem negativo, você declarou como int ou como double? Vamos ver aqui. Como double. Na linha 15, eu declarei a quantidade de negativos. Uhum. Na linha 16, eu declarei a porcentagem. A porcentagem foi double. Tá? E aqui está, a porcentagem no nosso exemplo aqui deu 37,5%. Ok? Então veja, eu estou fazendo exercício passo a passo. Cada dificuldade, né? Então agora eu determinei a porcentagem dos negativos. Certo, pessoal? Bom, agora determinar e exibir o menor elemento dentre os n primeiros elementos da matriz, né? Então esse aqui é interessante. Eu tenho que pegar e ver quem é o menor elemento, né? O menor elemento eu tenho que comparar com o número da matriz. Né? Então vou criar uma variável que eu vou chamar de menor. Eu vou jogar a primeira posição dela vai ser, eu vou dizer que é menor e eu vou comparar elemento a elemento. E no final eu digo quem que é menor. Então, olha como é que eu vou fazer a minha solução aqui. Né? Então vamos criar aqui a nossa variável menor. Int menor. Certo? E a variável menor, ela tem que ser inicializada com um número para poder comparar. Mas eu só posso inicializar depois desse momento aqui de atribuição. Por isso que eu fiz até, tá vendo aqui, ó? Aqui eu estou sorteando os elementos, né? E as contas começam a partir da linha 31, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar minha variável menor com a primeira posição. Menor igual a m 0, 0. Então, o que eu fiz? Eu inicializei minha variável menor com um número, com a primeira posição. Tá? E agora, no meio desse meu looping, eu estou navegando nas variáveis, né? Eu vou fazer a seguinte pergunta. If variável m, índice i, j, ou seja, a variável da vez, se ela for menor, se a variável menor, significa que eu tenho que, ela é que tem que estar dentro, né? Então, a variável menor vai ser igual a m, índice i, j. Certo? Ele vai verificar e é só isso. E basta depois eu pedir para exibir. Então, aqui depois da porcentagem, eu vou falar o quê? Alt menor valor igual menor. Inline. Está feito. Então vamos novamente testar. Vou dar aqui o programa. 3 posições. O menor valor que ele falou foi o 32. Vamos ver aqui, ó. O menor valor que ele botou é 32. Então, o menor valor foi o 32. Ok, pessoal? Então, cumprimos essa exigência também. Determinar e exibir o menor valor. Agora, presta atenção. Determinar e exibir o índice do maior elemento dentre os n elementos da matriz. Tá? Então, agora, aqui é diferente. Próximo, ele tem duas coisas que eu tenho que me preocupar. Né? Eu vou ter a variável maior, int, maior, mas eu também vou ter assim, o i do maior e o j do maior. Vou ter a posição maior valor, eu tenho o i do maior e o j do maior. Tá? E assim como eu fiz aqui no começo, né, eu vou dizer assim, maior igual, também vou começar dizendo que o 0, 0 aqui é a maior posição, 0, 0, e vou fazer mais. Eu vou dizer que o i maior é a posição 0, e o j maior é a posição 0. Era IM e JI, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. IM e JI. Né? Tudo bem? Veja que eu estou usando aqui o recurso de, em vez de fazer ponto e vírgula, eu estou usando vírgula aqui. Tudo isso aqui é um comando só, que ele está fazendo 3 alterações. Ele está jogando essa posição na maior, o 0 no IM e o 0 na JI. Né? Vamos fazer uma pergunta parecida aqui, só que agora com uma estrutura um pouquinho diferente. Ó. If m índice i j maior que maior. Se for maior que maior, agora nós vamos ter algumas coisas para fazer aqui. Né? Então, primeira coisa, maior passa a ser igual a m índice i j. E o i maior passa a ser igual ao i e o j maior passa a ser igual ao j. O enunciado está pedindo apenas essas duas posições.
tá? Não está pedindo o valor da maior. Mas já que eu já obtive, eu vou pedir para exibir aqui no final, né? Então, Alt, maior, valor, igual. Maior, na posição e igual. Maior, e J igual J maior. Eu acho que terminamos o exercício. Vamos testar aqui novamente usando 3 valores para teste. Ordem 3. Vamos ver aqui o que ele exibiu. O maior número é o 41 e está na posição 1, 2. Posição 1, 2. Okay? Bom, pessoal, então com isso respondemos todas as perguntas desse exercício 1. Ok? Tudo bem? E esse exercício 1 é metade da tarefa. O exercício 2 eu vou deixar para vocês fazerem